Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que foi escolhido para essa web devido à grande procura pelo assunto para discussão nas teleconsultorias de organização do processo de trabalho. Então, por uma demanda do PMAC, que vem estimulando as equipes a rever o seu processo de trabalho, a se reavaliarem ou a iniciarem esse processo de avaliação, de melhoria do acesso e da qualidade e também da organização dos serviços oferecidos, a consulta de enfermagem vem aparecendo muito nas discussões que as equipes trazem para as teleconsultorias. Então, nós vamos dedicar esse espaço hoje e a abordagem que nós vamos dar nessa web, ela é numa configuração que é focada para a equipe de uma forma geral. Claro, especialmente para a equipe de enfermagem, que é quem mais se relaciona com a consulta e especialmente o enfermeiro, que é quem realiza a consulta, mas de forma que toda a equipe consiga compreender a importância da consulta como ferramenta de trabalho da equipe e, posteriormente, nós vamos estar disponibilizando um workshop específico para os enfermeiros, então, para trabalhar a consulta, a forma de realização da consulta. Então, já teve outros momentos que nós fizemos webs inserindo a consulta de enfermagem, como no caso da consulta em puericultura e também no pré-natal. E hoje vai ser de uma forma geral e num quarto momento, então, o workshop onde nós vamos falar da metodologia para a realização da consulta. No final, nós vamos ter um espaço para vocês também digitarem para nós as dúvidas sobre a técnica para a realização da consulta. Então, o que nós escolhemos para estar falando sobre a consulta de enfermagem? Primeiro, só para reforçar um pouco, eu trago aqui para vocês a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem e apresento as competências do auxiliar, do técnico e do enfermeiro. Por quê? Porque muitas vezes, para a equipe, assim como para a comunidade, a equipe de enfermagem, os enfermeiros, eles são todos iguais. E quando eu falo em iguais aqui, eu não falo em iguais em termos de responsabilidade, de importância para a equipe, porque nesse sentido todos somos iguais sim. Todos os profissionais, não só da equipe de enfermagem, mas toda a equipe, tem a mesma importância, um papel determinante para que a atenção prestada seja efetiva, eficiente, eficaz, enfim. Mas, enquanto competências legais instituídas que têm relação com a formação prévia e, claro, também com um salário que é compatível ao grau de exigência para cada profissional, então eu trago as competências para nós lembrarmos um pouquinho. Que o técnico de enfermagem, ele exerce, assim como auxiliar, atividades de nível médio, mas que estão mais ligadas ao enfermeiro no sentido de grau de competência técnica, porque ele também participa no planejamento da assistência, da programação dessa assistência, na execução das ações da enfermagem, todas elas, exceto as que posteriormente eu vou apresentar como privativas do enfermeiro. Já o auxiliar de enfermagem, ele tem também funções de nível médio, que estão mais relacionadas à execução dos procedimentos. Tanto o auxiliar quanto o técnico não podem atuar em nenhuma equipe que não tenha um enfermeiro como responsável legal. Isso está descrito e determinado também em lei. E as competências, então, específicas do auxiliar estão relacionadas à observação, reconhecimento e descrição de sinais e sintomas, à execução de tratamentos simples, cuidados de higiene e conforto. E agora, em relação às competências do enfermeiro, então a gente elegeu apresentar, porque já na lei fica bem claro que o enfermeiro é o único profissional que pode legalmente exercer
a consulta de enfermagem, realizar a consulta de enfermagem, assim como, dentro da equipe de enfermagem, a prescrição de medicamentos e a solicitação de exames de rotina também dentro da unidade. Então, o enfermeiro, ele tem um papel diferenciado dentro da equipe de enfermagem, que está, sim, relacionado à supervisão da equipe de enfermagem, muitas vezes, pela sua formação, a supervisão da equipe toda de saúde da família e de atenção básica, função que não lhe é específica, mas que na maioria das nossas equipes é o enfermeiro que desenvolve, e também relacionado à supervisão do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Então, vejam que as funções do enfermeiro estão diretamente relacionadas à competência técnica da enfermagem específica, do seu campo de conhecimentos, mas também muito relacionadas a questões administrativas, de gerenciamento da equipe. E isso tem aparecido nas nossas teleconsultorias como um entrave. Por quê? Porque os enfermeiros têm tido dificuldade de inserir a consulta de enfermagem na sua agenda de trabalho. Então, antes de nós seguirmos, mais uma questão que legalmente está determinada, que a consulta é papel do enfermeiro, é trazida na Política Nacional de Atenção Básica. Na Portaria 2488, dentre todas as funções privativas do enfermeiro ou que ele compartilha com os demais membros da equipe, uma função está claramente definida e especificada como a realização da consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, de acordo com o que determina a lei profissional, além da consulta ainda, a solicitação de exames, prescrição de medicamentos e encaminhamentos, quando necessário, de usuários a outros serviços. Então, o enfermeiro, ele, perante a Política Nacional de Atenção Básica e também perante a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, regulamentada no COREN e no COFEN, deve realizar a consulta de enfermagem e tem liberdade para isso. Mas o que é essa consulta de enfermagem que nós, enfermeiros, apresentamos dentro da nossa equipe e muitas vezes a equipe tem dificuldade também de compreender? Até porque antes eu estava falando também de quantas outras funções o enfermeiro geralmente realiza além das suas funções técnicas enquanto enfermeiro. Já que pela formação generalista, o enfermeiro acaba assumindo, na grande maioria das equipes, a coordenação e supervisão da equipe de forma geral, além da coordenação e supervisão da equipe de enfermagem. E isso não é errado, em hipótese alguma, mas muitas vezes, se nós não pararmos para rever a nossa prática, acaba privando o enfermeiro da realização da consulta, que pode contribuir e muito para a melhoria do fluxo e do atendimento para com os nossos cadastrados no nosso território, para as pessoas cadastradas. Então, a consulta de enfermagem, ela pode ser definida como uma estratégia tecnológica de cuidado, importante e resolutiva, que oferece inúmeras vantagens na assistência prestada, facilitando a promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoces, além da prevenção de situações evitáveis. E, na prática, a consulta de enfermagem, além de ser disponibilizada na agenda da equipe, para que qualquer usuário procure e faça uso deste serviço, a consulta também ela pode e deve estar inserida nas atividades que a equipe desenvolve nos protocolos já instituídos. Então, para estabelecer a rotina de consultas, além da demanda espontânea, da procura espontânea, agendada da população, nós também, enquanto equipes, podemos oferecer ela dentro de alguns serviços com os demais membros da equipe e que atendam o perfil da nossa população adscrita, as características epidemiológicas, demográficas, socioeconômicas, enfim.
e que nós podemos definir através da instituição dos protocolos. Por exemplo, dentro da puericultura, como nós já falamos, tanto o PEMAC quanto os cadernos da atenção básica já prevêem a participação do enfermeiro nas consultas, inclusive na maioria das consultas, tirando um pouco da carga excessiva de consultas do profissional médico. Porque, além de ser uma competência do enfermeiro, dele estudar e se preparar para isso, nós sabemos o quanto é difícil hoje organizar a agenda dos médicos, que tem uma demanda excessiva, porque o nosso sistema ainda é organizado, as pessoas ainda procuram pensando na centralidade do cuidado pelo médico. Então, além da puericultura, nos atendimentos de pré-natal, também dividindo as consultas com o médico, nos atendimentos aos pacientes com tuberculose, DST-AIDS, HIV, hanseníase, dentro dos protocolos de serviços para atendimento dos pacientes crônicos, como hipertensos, diabéticos. Aqui no nosso estado nós temos vários municípios que realizam atividades especiais para pacientes com problemas respiratórios crônicos. Dentro de grupos de saúde mental, aliado ao trabalho do psicólogo e do médico também, enfim, com os idosos, com os adolescentes, nas atividades do programa Saúde na Escola, na rotina das escolas, creches, escolas de educação infantil. Então, há uma infinidade dentro do leque ofertado por cada uma das unidades de vocês, onde nós podemos encaixar a consulta de enfermagem. Além disso, através da consulta de enfermagem, o enfermeiro torna o seu trabalho mais viável e facilita a identificação e as decisões a serem tomadas, que devem ser norteadas pela sistematização da assistência de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem é foco do workshop que nós vamos trabalhar específicos para enfermeiros. Porém, é importante falar aqui, para todos terem uma noção, que a sistematização da assistência de enfermagem compreende o processo através do qual o enfermeiro se norteia para realizar a consulta de enfermagem. Então, através da consulta e da sistematização da assistência, o enfermeiro vai poder identificar situações de saúde e doença, prescrever e executar as medidas de enfermagem para promover saúde, prevenir doenças, recuperar algum paciente, reabilitá-lo, enfim, dentro da integralidade dos processos e também das necessidades de cada um dos indivíduos atendidos. Além disso, a consulta de enfermagem permite que a pessoa desenvolva habilidades próprias para melhorar a sua qualidade de vida. Como? O enfermeiro, ele trabalha no sentido de oportunizar para que a pessoa compreenda o seu processo de saúde e doença e consiga participar ativamente no processo de recuperação, de promoção da saúde, em todas as decisões tomadas. E os princípios que fundamentam essas ações estão relacionados aos princípios do SUS e da atenção básica, de equidade, universalidade, integralidade, atendimento longitudinal, para atender às demandas de forma completa. E dentro da sistematização da assistência de enfermagem, então, o processo de enfermagem ele tem algumas etapas que são desenvolvidas da seguinte forma: a coleta de dados, que é feita através da entrevista, que qualquer profissional que realiza a consulta, e mesmo os profissionais em geral, quando atendem algum indivíduo, fazem um levantamento do que o traz ali, das condições de saúde dele, da família, e também o exame físico. E o exame físico é uma das grandes dificuldades para a enfermagem. Então, nesse sentido, hoje, aqui no Telesaúde, nós ofertamos teleconsultorias clínicas para enfermagem, que podem ser solicitadas através do portal, da mesma forma que as outras teleconsultorias, para auxiliar os enfermeiros a sanar as dúvidas em relação à prática do exame físico, que também vai ser foco do workshop. A partir da coleta de dados, o enfermeiro estabelece os diagnósticos que não são de patologias,
Enfermeiro não faz diagnóstico de patologia como médico. Nós não diagnosticamos problemas de saúde, doenças, não é esse o foco. E sim, nós diagnosticamos situações que estão alteradas, problemas pelos quais a pessoa está passando, e aí estabelecemos um diagnóstico de anormalidades, de alterações, de problemas. Existem diversas nomenclaturas na literatura. A partir desse diagnóstico de problemas, se estabelece um planejamento das ações e a prescrição de enfermagem, que é um plano de cuidados. Quais os cuidados que se pode ter para resolver aqueles problemas? E que pode também, nesse sentido, estar relacionada na inserção dentro dos protocolos da equipe à prescrição de medicamentos, quando o protocolo é instituído, a solicitação de exames. Então, esse plano de cuidados ele vai variar a partir do que é competência legal e pode ser ampliado com a implementação dos protocolos dentro da equipe em cada município. A partir da prescrição, a execução dessa prescrição, ela pode ser realizada pelos membros da equipe de enfermagem, pelo próprio enfermeiro, quando procedimentos que lhe competem, pelo técnico, pelo auxiliar, e também pela família, pela pessoa que procurou atendimento. Então, vai depender da necessidade e da individualidade do caso. E depois, o enfermeiro precisa avaliar isso. Como é que isso aconteceu? Teve resolução, não teve? E aí podem ser articulados retornos ou também acompanhamentos de outras formas, no caso da atenção básica, através da equipe técnica, através dos agentes comunitários, nos contatos na unidade, enfim. Isso varia também da escolha de cada profissional. E aí agora a gente chega na questão de sabendo que a consulta é parte do processo, é legalmente instituída, habilitada também pela política de atenção básica. Onde é que está o nó crítico da questão para a realização? Tem as questões administrativas, de coordenação de equipe, mas tem também uma dificuldade de nós enfermeiros, às vezes, em nos posicionarmos como enfermeiros. Eu volto a dizer, não existe uma diferença de importância entre os membros da equipe. Muito pelo contrário, o enfermeiro não dá conta de realizar todas as ações sozinho, e por isso que ele precisa, além de toda a equipe, da equipe técnica e auxiliar de enfermagem. Tanto que, no Brasil inteiro, a maior parte, a grande maioria dos profissionais que atuam no serviço são da equipe de enfermagem. Mas o enfermeiro precisa incorporar no seu dia a dia as funções que lhe são privativas, porque essas o técnico e o auxiliar não podem realizar. Então, se eu tenho técnicos e auxiliares na minha equipe, eles têm as funções que são de sua competência. E se eu realizar as mesmas funções que eles, consequentemente a consulta, a prescrição, a solicitação de exame, passar uma sonda, fazer uma avaliação de um paciente crítico, não vai ser realizado, porque o enfermeiro não vai ter tempo para isso. E geralmente é isso que acontece. Nós colocamos o nosso foco em questões que muitas vezes podem ser realizadas por outros profissionais e deixamos de inserir na nossa agenda, na nossa rotina, essas atividades privativas. Para implantar, então, a consulta, nós precisamos mudar a nossa prática, rever o nosso processo de trabalho, e isso não se faz sozinho. Isso se faz em acordo com a equipe toda. Utilizar o espaço da reunião de equipe para expor as nossas dificuldades. E, por exemplo, eu tenho dificuldade em exame físico, o médico é meu parceiro. Ele pode me ajudar. A prática da enfermagem, no decorrer, isso é um discurso que a gente ouve muito e é fato, no decorrer da graduação, eu tive pouca experiência, por exemplo, em ausculta cardíaca e pulmonar. Muito bem, ninguém precisa sair, e na grande maioria das vezes não sai da universidade, completo. Isso é um processo que se dá ao longo da vida, a gente nunca está 100% formado, a busca é constante. Então, eu vou combinar com o meu médico e toda vez que tiver um paciente com pneumonia, com asma,
com bronquite ou com insuficiência cardíaca, com qualquer problema, ele vai me chamar para eu fazer junto com ele a ausculta pulmonar e cardíaca e começar a fortalecer na minha prática a possibilidade de eu fazer uma ausculta adequada. E por que eu foco isso? Porque no exame físico, geralmente essa é a maior dificuldade do enfermeiro, e isso reflete uma dificuldade de articulação com a equipe. Ou outras questões. Eu estou com a minha agenda lotada de acompanhamento domiciliar para realização de curativo. Espera lá, mas todos esses curativos precisam ser realizados pelo enfermeiro? Ou tem alguns que eu preciso avaliar e a equipe técnica pode acompanhar a família no decorrer do dia, no dia a dia, enfim. E outras questões. Eu estou realizando uma atividade relacionada à capacitação sobre acolhimento com a equipe toda, mas eu posso dividir isso com o odontólogo, por exemplo, e aí vai sobrar um espaço na minha agenda. Enfim, então são esses movimentos, essa pactuação que a gente tem que estabelecer com a equipe. Muitas pesquisas já foram feitas e demonstram que a população tem uma aceitação muito grande a partir do momento que começa a usar o serviço da enfermagem. Por que a população rejeita no início? Porque não sabe que nós, enfermeiros, podemos fazer a consulta. E aí, muitas equipes têm trazido as experiências de sucesso que têm tido, que a partir da explicação do agente comunitário nas casas, tem começado a procurar e tem encontrado na enfermagem um espaço de diálogo, de compreensão, de troca. Então, são focos diferentes da consulta médica, por exemplo, do serviço da farmácia. Cada profissional tem o seu olhar e aí, no contexto, nós podemos nos completar. E como eu falei antes, então, no dia a dia, acaba que outras atividades interferem, não realizamos a consulta de enfermagem, e isso requer que nós, nesses momentos de reunião de equipe, façamos o planejamento. Vamos planejar, vamos começar, nós não precisamos começar tão grande, vamos começar pequeno, mas vamos inserir 2 consultas por dia na nossa agenda. E assim por diante, em parceria e em acordo com a equipe, e a equipe conhecendo o que é esse trabalho que vai ser feito, porque aí nós vamos ter aliados no trabalho junto com a comunidade. Qual a importância, então, da consulta da enfermagem no processo de trabalho da equipe toda? Tem importância para a equipe, no sentido de desafogar o médico, no sentido de oportunizar para que técnicos e auxiliares consigam atuar mais especificamente na sua função, exercendo mais ações que algumas vezes nós enfermeiros tiramos da competência dele. Para a equipe de forma geral, esse espaço de consulta pode ser ocupado em parceria com os profissionais do NASP, para as consultas compartilhadas. Então, para os agentes comunitários de saúde é uma forma de fortalecer com a comunidade mais um espaço para consulta. Para a gestão, isso acaba refletindo num menor custo, porque a produção de serviço vai ser otimizada. E para a população, que vai ser mais uma possibilidade de um profissional com conhecimento e formação, capacitação para tal, poder disponibilizar o seu serviço para eles. Além disso, dentro da política de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica, dentro dos padrões que são avaliados pelo PEMAC, a consulta de enfermagem aparece em inúmeros deles. Então, isso pode também melhorar a avaliação do nosso serviço. Quando que é possível, então, nós realizarmos a consulta de enfermagem e quando é necessário? É necessário sempre. É possível dentro dos acordos e dos movimentos que nós formos aos pouquinhos estabelecendo para implementar essa rotina no nosso dia a dia. Mas todos os momentos de atenção à saúde podem ser espaço para a realização da consulta de enfermagem. Desde a classificação de risco, e aqui eu ressalto que também é um assunto que nós temos trabalhado muito, mas o acolhimento, ele é função de todos nós,
membros da equipe de saúde, mas a classificação de risco dentro da equipe de enfermagem, ela é definida pelo COFEN e por todos os CORENs nos estados como atividade privativa do enfermeiro, assim como a consulta de enfermagem. Então, estabelecer um risco, dizer quem precisa ser atendido antes ou depois, é função do enfermeiro, que vai realizar essa classificação a partir da avaliação num formato de consulta. Claro que, para fazer a classificação de risco de demanda espontânea ou programada, a gente tem geralmente um protocolo mais de forma mais agilizada para otimizar o tempo, para conseguir atender a todos, mas precisa ter critérios e respaldo científico que o enfermeiro tem da formação e precisa buscar constantemente aprimorar, atualizar em parceria com a equipe e com o nosso apoio enquanto telesaúde. Da gestação à velhice, então desde o pré-natal, a puericultura, a infância, a adolescência, aos adultos, aos idosos, às mulheres, aos homens, enfim, em todas as fases de vida pode ser inserida a consulta, tanto na unidade, nos espaços de grupo, no acompanhamento periódico dos crônicos, nas visitas domiciliares, no acompanhamento que algumas vezes algumas equipes realizam em parceria com os hospitais locais, fazem visita de puerpério ainda no hospital para apoiar a amamentação, para fazer a avaliação da puérpera, enfim, todos os contextos e os locais que a equipe conseguir organizar para que seja realizado. E como o enfermeiro e a equipe vão conseguir incluir a consulta de enfermagem em seu processo de trabalho? Eu acredito que essa é uma pergunta que deve estar aí brilhando na cabeça de muitos. Meu Deus, eu já faço tantas coisas. Como é que eu ainda vou ter tempo para realizar a consulta? Que exige tempo, exige estudo, exige atualização constante. Na medida do possível, a partir das questões que nós falamos desde o início da web, em parceria com a equipe e aos poucos. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai se sentindo mais forte, mais capaz, mais confiante e sempre precisamos ter o olhar para não sermos nem negligentes, nem imprudentes e nem agir com imperícia. Por isso, se eu não me sinto capaz para realizar nesse momento, eu posso compartilhar isso com profissionais que trabalhem comigo, buscar junto com a coordenação, com a gestão, um curso de aprimoramento, buscar as teleconsultorias e aí, aos pouquinhos, me fortalecer e começar a realizar essa prática. Porque eu volto a dizer, todos os profissionais saem da graduação com uma base, mas nem sempre se sentem seguros para realizar todas as funções. Então, é importante nós percebermos isso e buscarmos melhorar. E quando que é possível a prescrição de medicamentos na consulta de enfermagem? Ela é possível em todas as consultas, desde que respeitada a lei do exercício profissional e respeitados os protocolos oferecidos e já aceitos dentro das políticas públicas pelo Ministério da Saúde e que precisam ser aprovados em nível local. Assim, funciona também para a solicitação de exames. Quando que é possível realizar os exames? Os exames de rotina e complementares podem ser realizados na rotina da enfermagem, inseridos no contexto da consulta, mas tanto a prescrição de medicamentos quanto a solicitação de exames, ela precisa ser aprovada em protocolos locais. Ah, mas eu preciso reescrever todo o caderno do Ministério? Não, eu preciso adaptar aqueles modelos, às vezes são do Ministério, às vezes tem outros protocolos que a equipe elege, que já são também aprovados dentro do serviço público, para adaptar na sua unidade. Mas o que a equipe precisa fazer? Precisa estudar aquele protocolo, acordar a sua aplicação,
redigir um fluxo de como vai ser a participação da equipe toda para aquele protocolo ser instituído, e especificamente em relação à prescrição de exames de exames e de medicamentos, precisa estar bem descrito e estar acordado e aprovado pela equipe, enfermeiro, médico, odontólogo, equipe NASP, equipe em geral, aprovado pelo gestor municipal, que depois vão juntos apresentar isso numa reunião do Conselho Municipal de Saúde, que também vai aprovar, e aí precisa que o município estabeleça uma legislação própria, decretando que no âmbito das unidades de saúde do município, aquele protocolo vai ser realizado, está aprovado. É difícil? Não é fácil. Também não é tão habitual essas rotinas de estabelecer e aprovar protocolos. Não tem muito tempo que a gente tem trabalhado com mais dedicação para que elas aconteçam. Mas assim, tanto as gerências de saúde quanto as secretarias do COREM nas regiões sempre estão à disposição para ajudar nesse processo. E também nas teleconsultorias, toda a nossa equipe sempre dá apoio para as equipes em geral no estado, para que vocês consigam implementar isso na prática. E quantas consultas devem ser realizadas por mês? Isso, pessoal, não existe um documento novo, mais específico, que traga isso bem atualizado. Existem parâmetros de programação das ações de saúde do Ministério, que foi publicado em 2001. Naquele documento, o cálculo que era feito era assim, que o enfermeiro poderia atender 3 pacientes por hora, consultas de, em média, 20 minutos, isso nos momentos de consulta, né? Agora eu estou falando só da consulta. O que daria, em média, 273 consultas por mês, cerca de 13 consultas por dia, e o atendimento anual do enfermeiro seria de quase um atendimento por paciente ano. Ou seja, numa equipe que atende 3.000 pessoas, 3.000 atendimentos no ano. Aí agora vocês devem estar, assim, eufóricos, porque, meu Deus, eu não realizo nenhuma, e aí agora eu tenho que realizar 13 consultas por dia? Não, pessoal, calma, como eu falei, isso é um documento antigo que apresenta uma programação, mas isso são rotinas que aos poucos vão sendo inseridas no processo. Não está especificado, não estou dizendo aqui que tem que ser isso. Pode ser que aconteçam mais, pode ser que aconteçam menos, mas eu só trouxe para vocês conhecerem o que existe em relação a números. E assim, dentro do PEMAC, como eu falei, a AMAC traz, por exemplo, no atendimento às consultas de puericultura, são 7 consultas previstas no primeiro ano. 4 dessas são previstas pelo Ministério para que o enfermeiro realize, e 3 o médico. No atendimento às gestantes, também, dentro das 6 consultas mínimas, 3 com o médico, 3 com o enfermeiro. Então, existem alguns padrões, mas não existe uma norma rígida. O sistema só aceita se eu lançar no mínimo tanto. Não, não é assim. E como é feito o registro das consultas? Então, existem várias formas. Eu trouxe aqui, coloquei o ESUS aí com uma interrogação, porque a gente sabe que está tendo já o movimento do Ministério de unificar os sistemas de informação através do ESUS. Mas não vai ser foco da nossa discussão, porque isso ainda é muito incipiente, está começando. Hoje, com o que nós trabalhamos? Com o CIA, o CIAB e o MAC, de forma geral, para o registro das consultas. Existe um registro específico para a enfermagem? Dentro do MAC, por exemplo, o mesmo número que é de consulta de atenção básica, ele é para o médico, para o enfermeiro, para o psicólogo. O que muda? Quando eu apresento o CBO, eu trago o código do profissional, enfermeiro, médico de saúde da família, psicólogo, enfim. Dentro do CIA, do CIAB, a produção é numérica, é contagem numérica. Então, algumas equipes trabalham
para não ter, quem tem sistema informatizado é tranquilo, tira lá um resumo do sistema. Quem ainda não tem, que logo vai ter também com o eSUS, mas quem ainda não tem, pode fazer, para não ter que abrir prontuário por prontuário no fim do mês e contar as consultas de enfermagem realizadas, pode fazer uma planilha interna de registro, onde vai registrar dados mínimos, dia, nome do paciente, profissional que realizou, enfim, para aí ser mais fácil contar a quantidade de consultas ofertadas durante o mês. E ali registrar todas as que são realizadas no consultório, na visita domiciliar, enfim, todas. E aqui na apresentação tem o link para acessar a tabela de procedimentos do SIGTAP, que é onde tem a descrição de todos os códigos de procedimento, inclusive os que a enfermagem pode utilizar para registrar suas consultas. Pessoal, então, chegando ao fim da apresentação de hoje, como eu falei no começo, eu gostaria que, além das dúvidas que vocês querem discutir hoje, que vocês tragam depois também as dúvidas que vocês, enquanto enfermeiros, têm, para nós prepararmos o workshop que vai ser específico sobre a técnica de realização da consulta de enfermagem. E, além disso, eu trouxe também, tem o linkzinho aqui, as meninas vão digitar para vocês. Quem tiver interesse depois, acesse esse vídeo no YouTube, que é uma homenagem à equipe de enfermagem, que a gente não vai passar hoje, até pela demora e as dificuldades com a internet. Mas então, quem quiser depois, acessa com a equipe para ver no final da web ou em outro momento. É uma homenagem para vocês. E também tem as referências que foram utilizadas, depois ficam disponíveis para vocês acessarem na apresentação. Nós vamos dar um intervalinho então agora para tomar uma água, para vocês digitarem as perguntas e já a gente volta. Obrigada! Então, pessoal, começando aqui a responder as perguntas de vocês, a primeira é de Rio dos Cedros. No Sistema Público de Saúde, um técnico de enfermagem pode ser nomeado como coordenador de uma unidade de saúde? Bom, Rio dos Cedros, eu desconheço algo que proíba. Conheço várias equipes, vários municípios onde o técnico, o auxiliar ou qualquer outro profissional da equipe, às vezes até que não era da equipe, é chamado, assume a coordenação, assume a gestão. Não conheço alguma normativa. Existem indicações para que sejam profissionais da saúde, que conheçam, mas isso é muito relativo. Existem profissionais com formação fora da saúde que acabam conseguindo fazer um trabalho de coordenação ou de gestão melhor. Então, eu desconheço. Acredito que possa surgir, às vezes, algumas dificuldades internas, mas isso também está muito relacionado a cada equipe, porque o que eu falei antes, a formação profissional, ela não traz grau de importância para cada um dentro da equipe, mas sim conhecimentos específicos, que nunca são amplos o suficiente para contemplar todas as formações. Então, a princípio não conheço nada, se alguém conhecer pode até colocar no chat. Pessoal de Benedito Novo, gostaria de saber um passo a passo para protocolo de enfermagem. Quando o protocolo pode ser apresentado para o CMS? Quais outros profissionais precisam participar do processo? Bom, talvez essa pergunta tenha vindo antes de nós falarmos, mais no final da web, falando resumidamente, porque implementar um protocolo é algo bem complexo, claro, precisa de discussão da equipe. Mas o que precisa? Eleger um protocolo que nós vamos utilizar como referência ou escrever mas que precisa também ser referenciado por bibliografias aceitas, conceituadas. A partir disso, se eu eleger que foi escrito por outras pessoas, pelo Ministério, discutir com a equipe como nós vamos implementar. Pode ser que tenha alguma ação dentro dele que eu não queira executar na minha equipe. Então, criar um fluxo. Na minha unidade, nós vamos utilizar a consulta com base na página tal, a prescrição de medicamentos a partir nesse sentido.
E, a partir disso, aprovado na reunião de equipe, construído pela equipe, faz a ata da reunião com a aprovação de todos os membros e do gestor. Terminado isso, vai para a reunião do conselho, apresenta para o conselho, aprova, discute, aprova ou não, faz a ata com isso. A partir disso, procura a Câmara Municipal de Vereadores, que vai entrar com um projeto de lei para que, então, isso seja regulamentado como lei municipal. Nesse processo, antes de ir para a Câmara de Vereadores, as orientações que, com ligações, com contatos no Corém, o Corém geralmente dá, mas isso também varia de secretaria de Corém para outra, é que antes da gente levar para que vire projeto de lei, que a gente mande para o Corém, para eles fazer uma avaliação prévia. E aí, geralmente, depois do projeto, eles pedem para nós mandarmos novamente para eles fazer um parecer, ou antes ou depois, depende de cada Corém daí, para aprovar também perante o Corém a implementação desse protocolo. E aqui, claro, pessoal, eu falo do Corém porque a gente está falando também da consulta de enfermagem. Pode ser que outros conselhos exijam que seja aprovado no seu conselho também, mas eu desconheço. Eu sei que por essa questão da prescrição de exames e de medicamentos, na enfermagem pesa um pouquinho mais. A Panduva diz que dentro da consulta de enfermagem, eles podem solicitar mamografia de rastreamento. Todavia, alguns serviços não aceitam as requisições assinadas pelos profissionais não médicos. Então, eles solicitam orientação a respeito, porque eles já solicitaram parecer técnico para o Corém, já enviaram um ofício com anexos que nos respaldam. E mesmo assim, eles não têm êxito. Bom, eu não tenho competência para responder isso nesse momento, assim. Me parece muito mais uma questão de gestão, então, porque se está o protocolo aprovado, se já está legalmente instituído, inclusive com o parecer do Corém, teria que ver com a gerência de saúde da regional de vocês, do porquê que os serviços não estão aceitando, se existe alguma normativa dentro do serviço específica. Daí tem um conflito administrativo, uma normativa do município que está batendo com uma normativa daquele serviço. Não sei até que ponto seja útil ficar batendo de frente, porém, enquanto enfermeira também e membro de equipe, eu considero que a gente precisa aos poucos buscar que exista a aceitação do nosso trabalho enquanto enfermeiros. Mas eu sugiro que vocês façam uma discussão com o responsável pela atenção básica da Regional de Saúde de vocês, para ver de que forma que se pode articular com esse serviço, então, se a gestão e a equipe não conseguiu ainda nesses termos que vocês apresentaram. E, restando dúvida, ficando ainda dificuldade, mandem no formato de teleconsultoria assíncrona pelo portal, que aí a gente pode estar buscando também apoio da coordenação de atenção básica aqui no estado para tentar ajudá-los mais. Braço do Norte diz que eles têm alguns protocolos assistenciais. Eles precisam ser validados a cada nova gestão ou, uma vez aprovados, valem sempre? Eu não sei da regularidade de cada município, isso depende muito da forma como vocês vão trabalhar aí. Mas, tecnicamente falando, todo protocolo precisa ser revisado periodicamente, assim como as normas e rotinas, por exemplo, porque as coisas mudam. Existem novas medicações, novas rotinas, novas propostas para consulta, novos diagnósticos. Então, eu sugiro, e também a orientação que o Corém dá, é que se coloque já no documento da equipe uma proposta de reavaliação anual, ou a cada 3 semestres, enfim, que a equipe estabeleça um prazo, de acordo com cada tema, para fazer a revisão. E aí, provavelmente, o município vai pedir daí para fazer para incluir isso na legislação, por exemplo, protocolo reavaliado em tal mês. E aí só fazer a prorrogação daquilo. E toda lei municipal, ela pode ser revogada. Existem formas de se buscar
eu não sou uma entendedora de legislação, mas eu sei que existem formas legais da gente impedir que alguma coisa prossiga. Então, acho que são acordos mesmo de equipe e gestão e que a equipe já pode prever isso, estabelecendo essa diretriz, essa normativa de que vai fazer a reavaliação periódica do protocolo. Palma Sola, quer saber se tem modelo de protocolo para enviar. Tem muitos Palma Sola, inclusive no site do Departamento de Atenção Básica, todos os cadernos de atenção básica são protocolos propostos pelo Ministério da Saúde. Então, tem de acolhimento, tem o protocolo de puericultura, de saúde da criança, de pré-natal, de saúde do idoso, de hipertensão, diabetes. E, além disso, nas teleconsultorias também, de acordo com cada assunto que as equipes estão trabalhando, a gente envia materiais. Alguns protocolos, por exemplo, do Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo que trabalha em Porto Alegre, que são também respaldados no Ministério da Saúde, também são fontes que a gente utiliza, enfim, às vezes artigos, protocolos de outros municípios dentro do estado também, às vezes os municípios dizem que querem que usem o seu como referência, enfim, então existem muitos. Nas teleconsultorias a gente pode disponibilizar esses materiais. Itajaí gostaria de saber se há normativa que somente o enfermeiro e o médico devem realizar a consulta e acompanhamento do paciente idoso em visita domiciliar. A consulta, sim. Porém, existem consultas que a psicologia também faz atendimentos individuais, a fisioterapia faz, a fono faz, a farmácia também faz, mas o mesmo odontólogo faz consulta em saúde bucal, mas dentro da equipe de enfermagem, só o enfermeiro pode fazer consulta e só o médico. Porém, que isso é restrito a esses dois, em detrimento de todos os outros da equipe, eu desconheço. A consulta só pode ser realizada por profissional de nível superior, mas o acompanhamento ao idoso pode ser realizado por toda a equipe, e deve, inclusive. Quanto mais integral nós conseguirmos ofertar a atenção, tanto mais integral vai ser o cuidado também. Então, desconheço isso. Se existe, inclusive, podem mandar para nós que a gente não conhece. Palma Sola e Treviso querem saber quem pode fazer as triagens das demandas nas UBS. Triagem é um termo que a gente não usa na enfermagem. Inclusive, o Corém e o COFEM já apresentaram várias notas fazendo referência a esse termo, que é um termo que não deve ser utilizado, porque triagem, o significado do termo não pode ser realizado pela equipe de enfermagem. A classificação de risco pode ser realizada pelo enfermeiro. A classificação no formato que está dado nos protocolos que estão por aí sendo utilizados, sendo que na normativa do COFEM dá destaque para o protocolo do Ministério da Saúde e o protocolo de Manchester. Dentro desses dois protocolos, e na classificação de risco especificamente, só o enfermeiro pode atuar na equipe de enfermagem. Porém, o acolhimento, que é a escuta qualificada e o direcionamento do paciente para ter seu problema atendido, ele deve ser feito por toda a equipe. Todo mundo deve estar preparado para poder ouvir, receber bem e encaminhar, mesmo que seja encaminhar para a classificação de risco. Agora, o técnico e o auxiliar, eles não têm liberação legal para estabelecer o risco de um paciente, mas eles podem e devem colaborar na avaliação inicial, verificação de sinais vitais, organização para que o paciente fique em posição confortável, em local adequado, que minimize os riscos para ele ou para os outros, dependendo do problema. Então, são ações de equipe. Todos nós devemos estar preparados para acolher todos os pacientes. Complementando a pergunta de Itajaí, eles perguntam: e o acompanhamento de idosos acamados? Somente o médico e o enfermeiro devem realizar visitas aos mesmos? Não.
os demais profissionais da equipe também podem fazer e devem fazer o acompanhamento aos idosos acamados. Claro que quanto mais precisa ver também qual a gravidade do problema em questão. Dependendo do caso, precisa ter uma frequência maior de visita pelo médico e pelo enfermeiro. Porque se é um caso grave, mais complexo, que requer avaliação de risco, esses profissionais que são legalmente, isso sem contar a equipe NASP, falando especificamente de médico, enfermeiro e técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas, no dia a dia, acompanhar para cumprir a prescrição de enfermagem, por exemplo, de orientação para mudança de decúbito, para alimentação adequada, administração de medicamentos, de troca de curativos, banho, cuidados em geral, a equipe de enfermagem pode realizar sim. E aí, claro, sob orientação e supervisão do enfermeiro. Mas não há uma restrição prévia, vai depender da avaliação individualizada em cada caso. Muitas vezes, quando são idosos acamados, o ideal é que a gente conte com a participação da equipe NASP, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, até pensando que o cuidado não pode e não deve ser só para a pessoa acamada, e sim para quem está em volta dela. Reforçando, pessoal, que consulta só o médico e o enfermeiro podem realizar. Além, como eu falei, dos profissionais do NASP que podem fazer consultas dentro das suas especificidades. O psicólogo a consulta específica dele, nutricionista dele, enfim. Mas consulta na equipe de enfermagem, só o enfermeiro, e consulta voltada para patologia, de forma geral, o médico. É difícil isso no sentido de o que é uma consulta. A consulta tem uma base científica, uma estruturação prévia, um planejamento, tem objetivos, tem prescrição a ser executada a partir de um diagnóstico, tem uma avaliação a ser feita depois do acompanhamento. Então, a consulta é privativa de profissionais de nível superior. Vargem Bonita diz que o acolhimento é responsabilidade de todos, mas a classificação de risco é exclusiva do enfermeiro. As técnicas de enfermagem, mesmo com a supervisão do enfermeiro, não podem fazer a classificação de risco? Segundo o parecer do COREN, não. De acordo com a normativa do COFEM, a classificação de risco é atividade privativa do enfermeiro. É difícil isso, porque a gente sabe que existem muitas demandas, mas o COFEM e o COREN entendem que determinar o risco de um paciente é competência técnica do enfermeiro dentro da equipe de enfermagem. Mas então a equipe técnica não pode mais colaborar no acolhimento com classificação de risco? Pode e deve sim, até para otimizar o tempo e auxiliar para ser mais dinâmico, para atender a todos que estão ali esperando. Então a gente pode fazer em parceria, pode estabelecer uma rotina, mas o técnico e o auxiliar, segundo o parecer do COFEM, não podem sozinhos dizer quem tem prioridade ou não. E a última pergunta que eu tenho aqui é de Vargem Bonita também. A equipe de enfermagem pode fazer um protocolo o qual não foi formulado pelo Ministério da Saúde? Pode, desde que estabeleça o protocolo partindo de referenciais aceitos, de publicações, de artigos, de livros. O que acontece é que muitas vezes isso dificulta o processo. Então, a gente orienta a utilização dos protocolos do Ministério, porque já existem profissionais que tiraram tempo, sentaram, pesquisaram, discutiram, aprovaram isso. Então, aplicá-los é um tanto mais prático, até sabendo que eles já são voltados para as características da atenção básica, para o foco do serviço que o Ministério oferta. Então, pode sim criar protocolos, inclusive é o que a gente faz
quando estabelece manual de normas e rotinas, que a gente faz toda uma revisão de literatura para estabelecer a técnica de realização da lavagem das mãos, de limpeza, de desinfecção, de verificação de pulso, de pressão, enfim. O protocolo é isso. É uma rotina instituída que vai nortear as condutas da equipe. Então, pode sim, mas tem que estudar muito para referenciar isso adequadamente. Pessoal, muito obrigada pela paciência, pela participação de vocês, por quem conseguiu ficar aí conosco. Para quem não conseguiu, depois vai ter a gravação, vai estar disponibilizada semana que vem. O workshop, ele ainda não tem data prevista. A gente sabe que algumas pessoas também já pediram do workshop de curativos, que teve que ser transferido, porque teve um problema naquele dia, que a palestrante não conseguiu chegar. Então, a equipe de enfermagem não precisa se desesperar. Logo, logo, assim que nós conseguirmos articular e inserir na agenda, que a gente já tem algumas datas marcadas, com profissionais definidos para trabalhar alguns temas, nós vamos divulgar e disponibilizar. As discussões que foram feitas hoje vão ser bem pertinentes para servir de referência e a gente conta com a participação de todos quando for. Obrigada mais uma vez e até a próxima!